A gente tem que tomar cuidado para não confundir o grupo com o indivíduo. E nem rotular o indivíduo pelo grupo ou tomar a parte pelo todo. Vamos ao próximo mapa, nós já estamos indo para o final já. Vilelos, tá cansativo ou dá para um pouquinho aqui? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Pois bem, como eu já havia falado com vocês, esse mapa aqui é um mapa do século 13 a.C. Então você tem ali o reino cassita, que vai ter a Babilônia, depois a Babilônia vai crescer, o verde, vai se tornar o Império da Babilônia na época de Nabucodonosor, mas isso pelo menos 700 anos depois. Você tem a Assíria, que nós já estudamos, e nessa época do século 13, o Egito dominava toda essa parte aqui. Mas eu quero chamar a atenção para esse império que está ali chamado Hitita. Tá vendo esse império? Roxo. Roxo é a Turquia, que hoje também é inimiga de Israel, né? Vamos falar assim, nem sei como é que eu me expresso, porque o pessoal considera um ditador, o Erdogan, ele odeia Israel. Odeia mesmo. Declaradamente? Então, declaradamente. Até onde eu saiba, se eu tiver errado, vou pedir para alguém me corrigir na internet, aí pode corrigir. Até onde eu saiba, oficialmente, a Turquia não rompeu relações com Israel. Oficialmente. Mas na prática, é como se tivesse rompido. Por exemplo, a Turkish Airways, que fazia sempre o voo para Israel, já não voa mais para Israel. Tá certo? E ele odeia Israel e ele apoia Hamas, apoia Irã e fica rosnando de lá. Só que, na época bíblica, eles eram chamados de Império Eteu ou Hitita. Quando você lê na Bíblia os Eteus ou Hititas, eram a mesma coisa. Inclusive, alguns dos Hititas estavam morando na terra de Canaã. Foi na mão de um dos Hititas que Abraão vai comprar o terreno para sepultar Sara. Um dos principais guerreiros de Davi, que Davi até pegou a mulher dele, era Urias. E Urias era Hitita, da região onde hoje é a Turquia. O Império Hitita era enorme. E uma curiosidade para você, por muitos e muitos anos, os críticos da Bíblia, aqueles mais céticos, diziam que a Bíblia mentiu quando falou do Império Hitita ou do Reino Eteu, que nunca existiu nenhum reino com esse nome, que isso era mentira da Bíblia, invenção da Bíblia. Porque fora da Bíblia não havia nenhuma prova arqueológica da existência de um império, como a Bíblia dizia, chamado Império Hitita. Até que quando a arqueologia começa no século XIX, comprovou-se a existência do Império Hitita, sim. E ele era enorme. Em Borgaskoi ficava a capital do Império Hitita no passado e ele era muito grande. Muito grande. A sua capital era enorme. E hoje muitas peças do Império Hitita podem ser encontradas no Museu de Istambul. E até perceberam depois que vários documentos egípcios falavam dos hititas além da Bíblia. Só que os egípcios chamavam os hititas de povo Reta. Tá vendo que em arqueologia a ausência de evidência nem sempre há evidência da ausência? Vamos continuar. Só uma coisa a mais, já que eu falei do Império Hitita, eu vou pular um pouquinho fora do período bíblico só para trazer uma curiosidade para vocês. Olha de novo no mapa aí. O Império Hitita cresceu bastante, se tornou o Império Turco-Otomano. A partir do século XVI de nossa era, o Império Turco-Otomano tomou toda essa parte púrpura, estão vendo? Tudo fez parte do Império Otomano. A parte verde lá onde está a Grécia fez parte do Império Otomano. A parte azul onde está a Síria fez parte do Império Otomano. A parte verde aqui onde está escrito Babilônia fez parte do Império Otomano. A parte de Elã fez parte do Império Otomano. O Egito fez parte do Império Otomano. A Península do Sinai. Tudo fez parte do Império Otomano. Desde 1517 até por volta de 1920 ou 21, se eu não me engano, que aí cai o Império Otomano. Na verdade, o famoso... Olha, ó, obrigado. Cara, olha... Ele tá buscando... Você vê? Tá vendo? Bem. Olha como era enorme o Império Otomano, o Turco-Otomano. Não fazia ideia que era tanto... E é pouco conhecido no Brasil, nos livros de história não falam do Império Otomano. E olha, foi o império que mais tempo, império estrangeiro, dominou Jerusalém.
Porque Jerusalém caiu. Pode deixar esse mapa um pouquinho. Jerusalém caiu nas mãos dos romanos, mas não ficou tanto tempo na mão deles. Babilônia não ficou tanto tempo. Mas do Império Turco-Otomano, eles tomaram a região de Israel em 1517. E só saíram de Jerusalém em 1917. Estou falando 400 anos, tá certo? Conta? 400 anos, né? 500, 600, 700, 800, 900. 400 anos que o Império Turco-Otomano dominou Israel. E olha como era grande o império deles, tá vendo? E aqui explica uma coisa. Nessa época de 400 anos de hegemonia, eles começam a cair no final do século XIX, quando os sultões caem. São eles que têm os sultões, os famosos sultões. Começam a cair, o império começa a esfacelar. E aí, a partir de 1921, pode voltar para mim aqui, viu? Mas depois eu quero voltar para esse mapa. Tá. Quando Atatürk, que é o herói da República Turca, quando Atatürk proclama a República Turca, eu acho que é 1920 ou 1921, se eu não me engano. Depois pode dar uma checada no Google aí. O Atatürk proclama a República Turca e muitos territórios do Império Otomano se perdem e ficam terra de ninguém. Aí outros países da Europa começam a ter mandatos sobre essas terras. É aí que a Inglaterra chega e pega o Egito. Sim. Depois ela pega também o que hoje é Jordânia e Israel. A França vai e pega o Líbano. E depois eles fazem a divisão, né? Exatamente, ou seja, eram colônias. O que aconteceu? Os países da Europa se apropriaram de terras que o Império Otomano perdeu. E como esses países da Europa estavam também afundados em dívidas e problemas econômicos e governamentais e estavam fracassados depois da Segunda Guerra Mundial, que foram 2 guerras na Europa, não há país que resista. Então o que esses países da Europa fizeram? Por exemplo, antes da guerra, a China dominava toda a Índia. Lembra a Companhia das Índias Ocidentais? E eles eram os senhores da história. A Europa dominava tanta história que a história mundial, na verdade, era a história da Europa. Não teve Idade Média no Brasil. Quando você vai falar a história dos índios, a história da África, que na verdade até um nome errado, porque na verdade a África é um continente. Ali está repleto de povos que não tem nada a ver um com o outro. Verdade. Você tem os Zulus, você tem o povo Manhaua. Só em Moçambique tem tantas etnias que até falar a história de Moçambique é um negócio meio complicado. A história de Angola é complicada. A história de Ruanda é complicada. Você tem lá os Tutsi, Hutus. No Iêmen tem vários povos. O Iêmen não está mais na África, né? Ou seja, a África tem vários micropovos, cada um com a sua história. Verdade. Eu falei do povo sudanês, que é toda uma história. O povo cuxita, né? Então, assim... Mas essa história ficou apagada. A gente fala assim, história geral, como se o mundo inteiro teve Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A gente fala Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não, foi Guerra da Europa, não foi Guerra Mundial. A Europa era a senhora. E até o Michel Foucault trabalha muito isso, quando o imperialismo domina a literatura. Lembra o Crusoe? O Robinson Crusoe? Sei. Geralmente quem que era o Robinson Crusoe? Um europeu. E o Sexta-feira se torna o empregado dele. Lembra você que era cartunista, ainda, né? Não perdeu a mão. Lembra o Fantasma? Sim. Lembra que o Fantasma também, ele dominava sobre um monte de povos negros ali? Verdade. E tinha o cachorro dele que era o capeta e todos os povos... O Fantasma era um deus para eles, o Tarzan. É o homem branco que chega... Na África. Na África e domina todo mundo. Qual que é a semelhança do Tarzan, o Fantasma, Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe? É porque são europeus sentindo-se senhores do mundo. Verdade. E eles foram assim mesmo. Mas tudo tá errado essa história. Tá errada. Essa história é sádica. E essa mesma... contada pelos próprios europeus. Exatamente. Né? E esses mesmos europeus, quando perceberam que o Império Otomano caiu, eles estavam interessados no petróleo, que estava ali no Oriente Médio. Tanto é que Israel não tem petróleo. Mas hoje nós sabemos que Israel não tem petróleo. Na época da Primeira Guerra Mundial, acreditava-se que podia ter petróleo em Israel. Então todo mundo queria aquela terra lá. Mas como eles não tinham mais dinheiro, nem condição financeira de manter, o que eles fizeram? Eles começaram a perceber que eles estavam perdendo as colônias dele. Por exemplo, na época da Rainha Elizabeth, quando ela assumiu o trono, um dos primeiros problemas que ela teve foi que o presidente Nasser do Egito
dá um bloqueio lá fecha o canal de Suez e não deixa passar petróleo para a Inglaterra. Ela ficou apavorada. A rainha da Inglaterra. Ficou na mão do Egito. Ela teve que negociar com o Nasser. E eles começaram a perder. Então, eles deixavam alguns mandatos lá e começaram a negociar essas terras com povos que eram sheiks do deserto. Os tiros saíram pela culatra. Eles pensavam assim, esses sheiks do deserto são um bando de Zé Mané, de cara que não tem cultura nem nada. A gente vai dominá-los como dominamos os africanos. Fácil, né? Eles achavam. Olha a ideia soberba do europeu. Vamos dominar. Então eles pensavam, eles vão ficar na nossa mão, eles vão explorar o óleo, o petróleo vai continuar nosso. E não é mais uma colônia nossa. Só que o tiro saiu pela culatra, porque os sheiks eram espertos, aí você vai ter os Emirados, e tem as revoluções, e muitas brigas entre eles também. E é nessa história, eu prometi que eu não ia entrar em história moderna, só para dar uma pincelada, é nisso aí que se cria o Estado de Israel e o território palestino. Mas isso é assunto para um outro momento. Mas volta ao mapa aqui que eu quero esclarecer uma coisa que talvez muita gente de casa não percebeu até hoje. Olha o mapa vermelho. Tudo era otomano. Tudo era Turquia. O Egito era Turquia. O Iraque era Turquia. A Síria era Turquia. Lembra do Nassif? O Nassif da Gabriela? Ah, não lembro. A Gabriela, cravo e canela. Ela é da cidade de Ilhéus. E tinha em Ilhéus tinha o bar do Nassif, que era o Vesúvio. Sim. O Jorge Amado, né, que criou isso. E o Nassif, ele ficava gritando assim, eu não sou turco, eu sou libanês. Eu não sou turco, eu sou libanês. Né? Eu não sei qual, né? Ele ficava gritando no livro, ele grita muito, eu não sou turco. E o pessoal, quando queria provocá-lo, olha lá, turco. E aquilo que o Jorge Amado coloca no romance dele, acontecia muito mesmo. O pessoal ficava irritado, os libaneses que vinham para o Brasil, quando eram chamados de turco. Principalmente quando a palavra turco passou a significar uma coisa pejorativa. Falava assim, o turco é um mão de vaca. Lembra? Ficou pejorativo, ele é turco, é um turco. É um turco, ó. Aí piorou. Eu lembro lá em Belo Horizonte tinha o quibe lanche. O quibe lanche lá, e eles puseram de todo o tamanho do quibe lanche a bandeira do Líbano, para mostrar que o quibe lanche era libanês. Mas todo mundo achava que era turco. Por que o pessoal tinha essa mania de considerar tudo turco? Por quê? É porque no passado, olha pro mapa aí de novo, tudo era turco. Então, quem vinha pro Brasil ou para qualquer parte do mundo, do Egito, do Líbano, do que hoje chamamos de Israel, de Trípoli, da Grécia, todo mundo tinha o passaporte turco. Então, por isso que veio essa ideia errônea de chamar todo mundo libanês de turco. Ficou claro isso aqui? Vamos voltar agora, acho que é a última que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Eu falei da Babilônia e eu esqueci de mencionar uma coisa. Vamos voltar para a Babilônia aí. A Babilônia seria o Iraque hoje. Tá bom? Onde é o Iraque?